Evangelho de Jesus Cristo, Mateus 13, 31 a 33. Depois pulamos lá para o 44 e vamos até o 52. Pai, no nome de Jesus, pedimos ao Senhor que nos ilumine na leitura da Escritura Sagrada. O Espírito do Senhor conduza essa leitura, dando graça para que enxerguemos além da tinta e do papel, além da literalidade do texto, para que a gente possa tentar compreender o que de fato o Teu Santo Espírito tinha naquele momento como objetivo, quando inspira Mateus a narrar esses trechos, essas parábolas que Jesus estava ensinando, para que a gente possa aplicar devidamente nas nossas vidas e no mundo. Abençoe-nos hoje, no nome de Jesus. Amém. Amém. Diz assim a Escritura Sagrada, Mateus 13, 31 a 33. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes e crescida é maior do que as hortaliças. Se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento de uma mulher que tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas e, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E, quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendeste todas estas coisas? Respondeu-lhe: sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Bom, minhas irmãs e meus irmãos, hoje continuamos nossas reflexões, né? Já há algumas semanas temos trilhado um caminho no Evangelho segundo Mateus, uma narrativa muito importante para nós, desse bloco que a gente chama de Novo Testamento. É o primeiro dos Evangelhos, né? Não foi o primeiro a ser escrito, a gente sabe disso, não é isso? O Mateus, ele escreve depois de Paulo e depois de Marcos, mais ou menos junto com Lucas. A ideia de Mateus aqui é uma narrativa de maneira muito especial para os judeus que tiveram uma experiência com Jesus Cristo. E dentre eles, uma diversidade muito grande dentre os judeus que tiveram uma experiência com Jesus. Alguns entenderam a proposta de Jesus Cristo, outros tiveram uma dificuldade muito grande e continuaram ainda a insistir que para servir a Cristo, necessário ainda se fazia naquele momento a guarda de todos os preceitos judaicos. Então Mateus vem trazer Cristo como o Messias, que de fato traz uma proposta muito maior do que a proposta que o judaísmo colocava. Uma leitura de mundo diferente, uma forma de viver diferente. E essa proposta de vida diferente, ela é resumida na principal temática de Jesus Cristo, que é o reino dos céus. A gente tem repetido aqui várias vezes a simples definição do reverendo Marcos quando esteve aqui nas minhas férias.
que é um mundo novo do jeito que Deus quer. Assim ele resume o que a gente lê como reino dos céus. E eu fico pensando real, né? O que é isso? Porque quando a gente trabalha a temática do reino, e a temática do reino historicamente já foi resumida tanto, né, gente? A gente tem gente, por exemplo, que resumiu o reino dos céus como o estabelecimento daquilo que a igreja faz. Então você pega algo que é infinitamente maior, incompreensível inclusive, talvez um dos motivos de Jesus usar tantas parábolas, tantas metáforas, tantas comparações, tantas maneiras diferentes de ensinar, exatamente pela nossa limitação de compreender a abrangência, o tamanho, né, a infinitude do termo reino dos céus. E a gente entende também que Jesus usou termos muito comuns da vida cotidiana. Então, por isso a palavra reino, para que as pessoas pudessem entender que é um governo muito maior do que aquele governo que eles estavam tendo, que era um governo opressor naquele momento histórico, né? Era um governo onde o Império Romano dominava e oprimia de forma violenta, de forma má. Então Jesus usa muitos instrumentos, muitas metáforas, muitas parábolas, muitas comparações, para que as pessoas pudessem compreender o que ele estava ensinando. E é por isso que hoje, mais de 2000 anos depois, a gente está aqui tentando entender as mesmas coisas que Jesus teve como objetivo de explicar lá atrás. A principal temática dele, esse mundo novo, essa proposta de uma nova sociedade, de um novo povo. E é uma proposta incrível, né? Porque é uma proposta, olha que interessante, enquanto o judaísmo tinha uma proposta dentro de uma etnia, Jesus traz uma proposta que não é dentro de uma etnia, é aberta a todos os povos. Quem era excluído da proposta do judaísmo agora é acolhido na proposta de Jesus. A proposta do judaísmo era centrada nos ritos. Jesus não faz absolutamente nada centrado em rito. Nada centrado em rito. A proposta do judaísmo era uma proposta de uma teologia que a gente chama de teologia retributiva. Muito parecido com o conceito de meritocracia que muitas pessoas acreditam. Se você obedece aquilo que a lei impõe a você, você então é abençoado por Deus. Se você não obedece aquilo que a lei está dizendo, você é amaldiçoado por Deus. É essa a proposta que está lá nessa teologia retributiva. E aí Jesus vem com uma proposta completamente diferente, né? Que ela vai de encontro, né? Contra o judaísmo. E é importante a gente pensar, porque a proposta de Jesus continua, minhas irmãs e meus irmãos, como uma contracultura hoje. Ela ainda continua de encontro a muitos preceitos, princípios e dogmas que o cristianismo acabou estabelecendo nesses anos de história. E a gente ainda precisa de tentar entender o significado da graça e esse reino de Deus. Por isso, hoje, o nosso calendário litúrgico traz para nós algumas dessas parábolas tão pequenininhas, tão simples, mas que juntas, elas nos ajudam a compreender um pouquinho o que Jesus estava querendo entender. Olha que interessante quando ele fala da semente de mostarda e do fermento. É algo pequeno, é algo muito simples, muito pequeno. É algo que muita gente nem dá valor. E que de repente, quando é cuidado, quando é plantado devidamente, né? Quando recebe todos os cuidados devidos ali, coisa simples do dia a dia. Os meus meninos estão dizendo que eu estou ficando velho. E eu estou começando a acreditar real que eu estou ficando velho, sabe? E estou gostando até de ficar velho, assim, se é isso, né? Eu assim, modéstia em todas as partes, com 52, acho que estou razoavelmente bem, assim, né? Mas os meus meninos insistem em dizer que eu estou ficando velho de maneira muito especial, porque eles estão chegando lá em casa agora e estão me chamando de pai de planta. Porque eu comecei a cultivar planta. Matei um monte, viu, gente? Mas graças a Deus agora eu estou começando a aprender. Deixar de ser assassino de planta e passar a ser cuidador, sabe? E é muito legal a gente acompanhar e ver broto pós-broto. Eu passo na sala, quando sai um brotinho assim, eu celebro, sabe? Tiro a minha mãe do quarto, mãe, vem cá, olha o broto. Olha essa costela, olha essa pacová. E vou naquele negócio. E é muito interessante a gente ver como
um cuidado simples. Cuidado simples. De estar no lugar correto, né? De ter uma temperatura razoável ali, de saber aonde a planta gosta de ficar, de ter uma rega dentro daquilo que ela precisa e aquela sementinha brota. Tem uma delas que eu tenho um carinho muito especial, que eu ganhei da Graça aqui. Todo mundo conhece aquela samambaia maravilhosa que está ali na cozinha, né? E a Graça pegou, era um grelhinho, menor que meu dedo mindinho. Ficou uns 4 meses ali naquela janela da cozinha, plantadinha num potinho. Ela me deu essa samambaia. Hoje ela está linda na sala de casa. Imensa. Um brotinho mínimo, irrisório, podia ter ido para o lixo. Hoje está lindo. Está lindo. Toda pomposa na sala. Quando olha a proposta de Jesus, quando ele traz uma comparação com a semente e o fermento, é algo que é muito simples, que é muito pequeno, como, por exemplo, respeitar o outro. Como, por exemplo, amar a outra pessoa. Como, por exemplo, entender que a outra pessoa tem direito de existência, mesmo sendo diferente da gente. Se ela tem uma ética de não fazer mal a ninguém, eu preciso entender que ela também reflete a bondade do Deus Criador. Então, quando ele fala de um reino, de um novo mundo, é um novo mundo que começa com coisas muito simples, que cuidadas, de repente, acolhe as aves dos céus. Com coisa muito pequenininha, né? Porque talvez em uma receita, e olha que eu gosto, né? É um lugar que eu me sinto à vontade e também faço lá as minhas alquimias, é a cozinha. Nada comparado com a torta de Dorinha, por exemplo, né? Quem sou eu? Mas eu faço lá minhas coisas. E aí, em qualquer receita, o que se usa menos é o fermento. Mas não põe não para ver o que vai acontecer. Né? É uma coisa irrisória, pequenininha. É isso que Jesus está ensinando. É algo simples. É algo que cabe na vida. É pequeno, mas que faz uma diferença gritante. Essa é a comparação que Jesus está trazendo. E essa é a comparação que a gente precisa entender. Depois, parece que ele trabalha com algo que a gente tem meio que instintivamente. Sabe a questão da vaidade? Até da ganância, sim, que o ser humano tem na natureza. E aí ele fala de tesouro e de pérola. Olha que interessante. Tesouro e pérola. Olha a comparação que ele está dizendo. Os reinos dos céus é como se alguém tivesse um tesouro, encontrasse um tesouro no campo. Ou alguém que negocia pérolas e encontrasse uma pérola de grande valor. Nos dois casos, eu desfaço do restante para ter aquilo. É algo de grande valor. E eu pego tudo aquilo que eu já tive até agora, desfaço para ter aquilo que eu encontrei agora. Olha que transformação. E é difícil desfazer, né, de maneira muito especial. Eu não sei vocês, mas eu tenho um apego com os trem, pelo amor de Deus. Eu fico chegando no limite desse, como é que chama esse povo acumulador? Eu estou lá pertinho, assim, sabe? É uma luta. Mas ele fala assim, desfaz disso para ter isso, porque isso é melhor. Compre esse terreno aqui, porque aqui tem um tesouro muito melhor para você. Pode abandonar todas essas outras pérolas, porque aqui é melhor para você. Tenha esta. Porque esta, apesar de ser pequenininha, e que vai ficar grande, ela vai fazer uma diferença gritante na sua vida. São essas comparações que Jesus está tentando ensinar essa nova proposta de vida e de mundo. Eu desfaço do que eu adquiri até agora para ter. Ele traz a imagem da pesca, que é mais ou menos deixando a gente em estado de alerta, sabe? O pescador fica sempre em estado de alerta. Não adianta só jogar a rede. Tem um monte de fator que o pescador precisa observar para puxar a rede na hora certa, para fazer uma boa pesca. Então, ao mesmo tempo que ele fala de algo pequeno, valioso, e que me deixa alerta. Eu preciso cotidianamente, sabe aquela coisa que os nossos antigos falavam? Vigiar e orar.
Sabe aquilo que eu tenho que ficar? Presta atenção, que um bom mineiro fala. Presta atenção aí, né? Toma cuidado. Tenha a audácia de fazer o que a gente faz aqui na celebração, que é uma autorreflexão, né? Olhar para dentro da gente, se perceber. Será que o que a gente está fazendo está ético? Será que o que a gente está fazendo está refletindo esse caráter de Jesus Cristo? Será que a minha vida cotidiana está refletindo Ele? Não está não? Então é a oportunidade de mudança, de abandonar e, olha isso, largar e pegar um novo aqui, É essa a proposta, de uma autoavaliação cotidiana. Alerta, que hora que a rede vai mexer? Que sinal eu tenho aqui para puxar essa rede? Né? Para eu adquirir aquilo que é simples, que é pequeno, mas que vai fazer uma diferença absurda, que vai dar um resultado completamente diferente lá no final, como na receita de qualquer coisa que vai no fermento, né? Então, de maneira metafórica, com várias comparações, ele está trazendo características desse novo tempo, para que a gente pudesse entender, internalizar, ter essas características na vida cotidiana, para que aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, a maneira com que eu vou agir, possa refletir isso. É isso que Jesus está fazendo naquele momento, né? E é muito interessante quando ele traz para a gente a questão da separação ali na parábola da pesca, né? Essa parábola já foi tão mal usada, gente, destinando tantas pessoas ao inferno, né? E eu queria muito trazer para a gente a ideia de que o nosso foco precisa ser muito mais na vivência da semente, do fermento, da pérola, do tesouro e dos peixes que eu vou pescar, do que do medo de ser abandonado por um Deus misericordioso. Uma reflexão simples. Será que realmente cabe na fé cristã um Deus que é amor pleno, a ponto de se entregar, vir se humilhar como ser humano, morrer pela humanidade para dizer, agora vocês têm acesso a mim, vamos estar junto? E será que se ainda cabe a ideia? E a gente precisa pensar honestamente sobre isso, né? Cabe a ideia desse Deus excluir alguma coisa que ele criou, porque essa alguma coisa que ele criou não está conseguindo obedecer regras que ele mesmo impôs? Será que é esse Deus mesmo que a gente acredita? Ou será que eu acredito num Deus que ama toda a criação, que infelizmente tomou um rumo completamente que não reflete esse amor desse Deus? E ele vem então para ensinar toda essa criação o que é refletir, o que é ter uma vida com ele. Que Deus a gente acredita? É o Deus que coloca os seus peixes ruins no balde, ou é o Deus que está fazendo com que os peixes se tornem bons para que eles possam caber no outro balde? Será que a intenção de Jesus é exatamente mostrar para todas as pessoas que estavam ouvindo que de fato a gente precisa valorizar a ideia que ele está trazendo, lutar por ela como algo que vai fazer uma diferença absurda, largar a mão de um monte de coisa para que a gente possa ter esse terreno, essa pérola, e ficar em alerta cotidianamente para que a gente possa refleti-lo cotidianamente na vida? E aí eu encerro dizendo assim, olha só, ele diz assim, alguém que é um estudioso, alguém que é um excelente teólogo lá na época de Jesus, um escriba, ele é versado no reino dos céus, ele entendeu o reino dos céus, ele estudou sobre o reino dos céus, ele estudou sobre essa nova proposta. O que ele vai fazer? Ele vai olhar para as coisas velhas dele e vai dizer, não, tem coisa que eu tenho que realmente abrir mão, mas tem coisa que tem valor. São coisas velhas e coisas novas, eu preciso estar aberto para as coisas novas também. Qual que é o grande problema nosso, enquanto igreja cristã? A gente pensa, quase que de maneira generalizada, que o cristianismo, que a proposta de Jesus é fundamentada só nas coisas velhas.
só na maneira com que os nossos irmãos de 100, 200, 300, 400, 500 anos atrás entenderam, de maneira muito especial nós reformados, porque muitos de nós pegam uma teologia lá do século XVI, que foi excelente, dentro do tempo, maravilhosa, necessária, eficaz, mas eu preciso de lê-la dentro do século XVI. Eu não posso pegar essa teologia e, de forma acrítica, fazer as interpretações de hoje. Hoje nós temos instrumentos hermenêuticos que dão a nós uma outra leitura muito mais responsável do texto. Porque lá atrás, por exemplo, a gente vai ver um monte de gente ainda excluindo mulheres. Lá atrás, durante um monte de tempo, a gente vai ver ainda textos sendo usados pelas igrejas que tiveram um legado da Reforma Protestante, mas que escravizaram outros seres humanos. Então a gente precisa rever o que é ser uma igreja reformada sempre se reformando. E a gente precisa entender que a fé naquilo que Jesus trouxe de um novo mundo, cabe coisas velhas que são importantes demais. E coisas novas que eu preciso acolher e abraçar, para que a gente possa ter uma vida de qualidade para todas as pessoas. Coisas novas e coisas velhas. É mais ou menos o que a gente faz nas nossas festas. A gente curte as nossas músicas velhas e curte algumas músicas novas, que os nossos filhos gostam e apresentam para nós. E eu falo no primeiro momento, não, eu não quero ver que essa música é ruim, é de péssima qualidade. Eu não consigo falar que ela é só diferente. Eu falo que ela é ruim. Que é ruim para os meus ouvidos com 52 anos. Mas para Ana Clara com 28, não. Quando eu apresento as coisas minhas para Ana Clara, ela fala, opa, isso é ruim. Não, peraí, vamos ver. Será que é ruim mesmo? Será que não tem alguma coisa boa aqui? Né? Como que eu posso fazer essa crítica? Então hoje o convite é para que a gente entenda que essa nova proposta de Jesus é algo muito valioso, muito simples, muito pequeno, mas que vale a pena a gente rever tudo que a gente sabe até aqui. Pegar um monte de coisa que é legal, outras coisas eu preciso abrir mão para comprar o campo, para adquirir a pérola. Preciso estar em alerta todo dia, fazendo essa auto-revisão, para que na minha vida esse reino, esse novo jeito, seja de fato vivenciado agora. Porque os sinais, as características daquilo que a gente... eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usá-la, né? Utopia. Eu não gosto. Tem muita gente que fala que a nossa fé é utópica. Que a gente acredita naquilo que jamais vai ser concretizado. E eu vou dizer assim, mesmo que eu não viva, que eu não veja, essa utopia é mais que necessária hoje para que a minha conduta e a minha vida seja sempre na direção do estabelecimento e da concretização desse reino. Mesmo que eu não desfrute aqui agora, mas que eu tenha a esperança que as gerações futuras desfrutem de uma sociedade mais justa, mais reta, alegre, feliz, com dignidade, com saúde para todas as pessoas, onde não há sofrimento, não haverá doença, não haverá nada de ruim, não haverá ninguém passando a perna de ninguém, não existirá mentiras, onde todas as pessoas serão tratadas com respeito e dignidade, onde a graça de Deus é abundante para todas as pessoas. Sejamos instrumentos do estabelecimento desse novo jeito, desse reino, desse novo mundo. Porque eu espero, nossa, como eu gostaria de vivê-lo integralmente, plenamente, mas eu acredito que, infelizmente, eu não vou vê-lo plenamente. Mas eu quero que todas as minhas ações sejam valiosas para que as gerações futuras possam vivenciar esse novo reino plenamente. Mas eu tenho certeza que em alguns aspectos, mesmo pequenos e parciais, a gente está aqui tentando desfrutar dessas características e estabelecê-las. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiquemos de pé, meus irmãos e irmãs. Irmãos estendidas, recebamos a bênção nessa manhã. Minhas irmãs e meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai e Mãe, comunhão e o consolo do Santo Espírito sejam sempre sobre a sua vida,
sejam sempre sobre cada família aqui representada, sobre a nossa comunidade de fé e sobre toda a humanidade tão carente e necessitada de Deus. Amém.